Um auxílio para quem pega a estrada levando cargas Brasil afora. E também um benefício para quem roda nas cidades dirigindo táxis. Estamos falando do Bem Caminhoneiro e do Bem Taxista. A ajuda prevista em cada um dos benefícios é de 6 parcelas de R$1.000, que serão pagas até o fim do ano. Os pagamentos devem começar já no mês que vem. E quem explica tudo pra gente ao vivo aqui na Voz do Brasil é o ministro do Trabalho e Previdência, José Carlos Oliveira. Boa noite, ministro. Boa noite, Mariana Jugman. Boa noite, Luciano Seixas. Ministro, vamos começar a entrevista falando então sobre o Bem Caminhoneiro, o benefício emergencial aos transportadores autônomos de carga. Primeiro, por que ele foi criado? Foi criado por conta do estado de emergência decorrente da elevação extraordinária e imprevisível, dos preços do petróleo. Como não é da nossa governança o controle dos preços do petróleo, o governo federal resolveu, então, fazer a criação desses dois benefícios que vão auxiliar aos caminhoneiros e aos taxistas de todo o Brasil. Vamos falar, então, de valores, ministro. Quanto os caminhoneiros vão receber e em quantas parcelas? Serão 6 parcelas de R$1.000 cada uma. 6 parcelas de R$1.000 cada uma. Agora, vamos explicar. Quem vai ter direito a esse benefício? Quais são os critérios e quem pode receber? Receberão todos os caminhoneiros autônomos cadastrados no Ministério da Infraestrutura, na Agência Nacional de Transporte Terrestre, até o dia 31 de maio de 2022. Então, todos os caminhoneiros autônomos cadastrados naquele sistema, até o dia 31 de maio, poderão receber esse benefício. E quem tem mais de um veículo recebe o mesmo valor? Recebe o mesmo valor. Será pago para a parcela para um único CPF. Então a parcela é paga para cada pessoa e não para cada veículo. Para cada pessoa e não para cada veículo, exatamente. Bom, perfeito. Vamos falar então do pagamento desse benefício que começa agora em agosto, né? O senhor pode detalhar as datas em que serão pagas as parcelas aqui para o nosso ouvinte caminhoneiro? Claro que sim. O benefício será pago agora no dia 9 de agosto. Serão pagas a primeira parcela, que é referente a julho, e a segunda parcela, que é referente a agosto. Então, no dia 9 de agosto, eles receberão 2 parcelas, no total de R$2.000, R$1.000 cada uma. No dia 24 de setembro, ele receberá a parcela de setembro. No dia 22 de outubro, ele receberá a parcela de outubro. No dia 26 de novembro, ele receberá a parcela de novembro, e de dezembro, no dia 17 de dezembro. Agora, ministro, e vai ser pago para todos os caminhoneiros ao mesmo tempo ou vai ser escalonado, como funciona, por exemplo, com para todos os caminhoneiros ao mesmo tempo, porque nós temos a base de dados desses caminhoneiros. E na prática, então, como é que vai ser feito? Cartão, vai na conta, como é que é? Nós estamos terminando o diálogo com a Caixa Econômica, que é o banco que mais capilaridade tem no nosso estado, no estado brasileiro. Então, nós estamos optando por fazer o pagamento através da Caixa Econômica, além do que a Caixa Econômica tem expertise para fazê-lo, porque já fez do outro bem que foi feito durante o período da pandemia. E isso vai ser feito como? Nós vamos mandar os dados do caminhoneiro para a Caixa Econômica vai fazer a criação da conta, e esse crédito vai ser feito na conta do caminhoneiro, e ele vai ser avisado que tem um crédito lá referente ao bem caminhoneiro. E aí é só ele chegar na agência Só chegar e sacar. Bom, ministro, quantos caminhoneiros devem ser beneficiados? Já tem essa previsão? O cadastro que nós recebemos da ANTT, da Agência Nacional de Transporte Terrestre, foi de cerca de 640 mil caminhoneiros. Perfeito. E qual é o investimento total, então, ministro? 5 bilhões e 400 milhões de reais. Agora, ministro, saindo um pouco das estradas, vamos falar direto, então, também com os taxistas que rodam aí pelas cidades do país. Os caminhoneiros rodam nas estradas e os taxistas dentro das cidades, né? Eles também vão receber um benefício, né? Eu poderia só falar uma questão do caminhoneiro, que eu acho que é uma coisa interessante das pessoas saberem. 60% de tudo que é transportado no Brasil é transportado por caminhoneiros. Daí a nossa preocupação com essa categoria tão sofrida no nosso país. Pois é, e aí a gente tem, então, também os taxistas que também estão sofrendo com essa oscilação aí no preço dos combustíveis. E aí eles também vão receber um benefício, né? Sem dúvida. Os taxistas, eles são uma categoria bastante sofrida, não que não tenham outras, não é?
Durante a pandemia eles sofreram muito, o turismo no país reduziu imensamente. Então a preocupação do nosso governo de dar um auxílio a esses taxistas, visto que a gente não tem conseguido baixar os combustíveis nos patamares que nós gostaríamos. Então a decisão de dar um auxílio a esses taxistas. E como é que é para o taxista? O mesmo valor, mesma parcela, como é que é? Nós dependemos do número de taxistas que existem no Brasil. O governo federal não detém essa informação. Essa informação nós dependemos das prefeituras. Então, as prefeituras terão que informar ao Ministério do Trabalho e Previdência o número de taxistas que tem na cidade. E aí, quando eu falo de número de taxistas, não é número de taxistas de pessoas que estão autorizadas a dirigir táxi. Eu estou falando daqueles que têm a concessão do táxi, que a gente chama de alvará de taxista, porque é uma concessão da municipalidade. Então tem que ficar bastante claro, porque muitas vezes eu sou o dono do alvará, eu tenho um táxi, mas eu tenho um agregado. Então, esse benefício vai ser pago àquele que detém o alvará e que esse alvará está válido e que a CNH daquele cidadão também está válida. É um dos critérios, né? Tem outros critérios, ministro? Sim, nós vamos fazer alguns outros batimentos, dentre eles o óbito, ver se ele não tem uma outra atividade, não é? Se a CNH ela está vencida, se ela está válida, se ela está válida, né? Ou se ela não está suspensa, porque aí a gente, teoricamente, não teríamos como pagar. Pois é, e esses dados que vão ser fornecidos ao governo pelas prefeituras começam justamente a serem fornecidos hoje, né? Como é que vai funcionar o envio desses dados? Nós estamos conversando com as prefeituras desde a semana passada. E aí eu queria fazer aqui um agradecimento à Frente Nacional dos Prefeitos, que foi assim, prontamente nos atendeu. Fizemos várias reuniões com vários prefeitos do Brasil inteiro, solicitando e dizendo a eles que a partir do dia 31 agora de julho, que é hoje, né, segunda-feira, 31 não, dia 25, né? Será até o dia 31. Então, de 25 a 31 é o primeiro período em que as prefeituras poderão informar para nós o cadastro dos taxistas das suas cidades. Qualquer problema que o taxista tenha, que o caso dele não foi informado, ele não existe, por exemplo, para o governo, ele deve procurar, então, a prefeitura. Exatamente. Olha, a gente está falando de 5.570 prefeituras. Né? Nós seríamos loucos se nós quiséssemos ter o contato direto com o taxista. E uma vez que a concessão do alvará de taxista é dado pela municipalidade, então nós estamos conversando com as prefeituras e os taxistas devem conversar com as prefeituras. E há alguma expectativa desse número? O senhor falou que não tem como saber exatamente. É um chute, né? É um chute. Nós estamos pensando em cerca de 500 mil taxistas em todo o Brasil. E todos serão... 500 mil alvarás em todo o Brasil. Todos que têm alvará serão beneficiados? Depois de feito alguns batimentos, dentre eles a questão do óbito, a gente sim vai fazer o pagamento a eles. O senhor falou 500 mil taxistas, 500 então mil essa é a taxistas. expectativa, né? Exato. Então, ministro, agora vamos falar um pouco dos pagamentos. Quando é que eles começam? Se já tem um calendário? Explica pra gente como é que vai funcionar. Eu acho que aqui cabe a gente falar dois períodos, né? O período em que a prefeitura pode nos informar, ou seja, subir os dados da informação, quer dizer, daqueles que têm o alvará válido e a CNH válida, a Carteira Nacional de Habilitação válida. Então, o primeiro período é de hoje até o dia 31. De 25 de julho a 31 de julho. Neste caso, nós faremos o pagamento dia 16 de agosto. Pagamento da parcela de julho e pagamento da parcela de agosto. Então, todos no dia 16 de agosto receberão duas parcelas. Duas parcelas, o valor da parcela, que eu não tinha falado para ninguém, fiz questão de falar aqui para vocês, ela será de R$1.000 a princípio. Depois a gente vai avaliando, à medida em que os cadastros forem chegando, a gente vai avaliando para ver o número de taxistas que tem no Brasil. Mas as primeiras parcelas, principalmente essa de 16 de agosto, será de R$1.000 para cada taxista. Ministro, qual a importância desses dois benefícios, o bem caminhoneiro e o bem taxista, para esses trabalhadores? O que o governo espera, então, ao fim desses pagamentos? Nós esperamos que a gente amenize, né, o sofrimento desses taxistas, que a gente possa possibilitar que eles continuem desenvolvendo essa atividade tão brilhante, tanto do caminhoneiro como do taxista, como eles sempre fizeram. É claro que não é segredo para ninguém, esse dinheiro que está sendo pago, esse recurso que está sendo pago ao taxista, ele vai retornar para a economia, ele vai aquecer a economia, e que isso para nós é fundamental.
Pois é, eu queria que o senhor, inclusive, comentasse um pouco mais sobre esse efeito cíclico, né? Quando você ajuda uma determinada categoria, não é só aquela categoria especificamente que se Negativo, a beneficia. gente está ajudando o comércio de uma forma geral. Nós estamos falando aqui de uma injeção na economia de cerca de 7 bilhões e 400 milhões. 5 bilhões e 400 milhões para os caminhoneiros e nós temos um teto de 2 bilhões para os taxistas. Então, estamos falando de 7 bilhões e 400 milhões que, inevitavelmente, vão ser injetados na economia, vão movimentar bares, restaurantes, shoppings e tudo mais. Perfeito. Agora, ministro, para a gente encerrar, vamos falar de emprego. Segundo uma pesquisa divulgada recentemente pelo IBGE, a taxa de desemprego no país está abaixo de 10%. O senhor poderia comentar um pouco esse assunto? A perspectiva do emprego é positiva para os próximos meses? No final dessa semana sai a prévia do CAGED. CAGED que é tão esperado por toda a sociedade brasileira, né, e também esperado por mim. Eu gosto de dar esse número e eu já aproveito para fazer um agradecimento aqui a todos os empresários, a todos os empreendedores que acreditam na economia brasileira e que estão fazendo esse incentivo. Porque quem cria emprego não é o governo. O governo tem desonerado a sociedade, tem saído das costas da sociedade, tem melhorado a forma de comunicação com o empresariado e o empresário tem se sentido seguro para fazer investimento e por isso nós hoje estamos aí no grupo do G20, nós somos o país que mais diminuiu a taxa de desemprego. Veja que este ano nós já temos aí mais de 1 milhão de novos empregos criados. 1 milhão de novos empregos criados até maio do ano de 2022. A nossa previsão no início do ano era de 1,5 bilhão. Nós com certeza vamos estourar essa meta, um sonho do Ministério do Trabalho e Previdência. 1,5 milhão, no caso. Até o fim desse ano era a meta. Era a meta em janeiro de 1,5 milhão, da criação de novos empregos, 1,5 milhão. Nós já estamos até maio com 1 milhão. Eu tenho certeza que nós vamos chegar aí nos patamares de 2 milhões de novos empregos criados. É um otimismo, então, ministro, não só do senhor como ministro, obviamente, mas o senhor acha que os empresários estão otimistas também para essa retomada? Não tenha dúvida. Eu penso que nós fizemos durante a pandemia a lição de casa com a preocupação que o nosso governo teve com relação a ter uma preocupação sim com a saúde, mas sem esquecer da saúde econômica do país. Então essa retomada por conta do otimismo que tem tanto nos empresários, também na população de uma forma geral, vai permitir que a gente consiga atingir os patamares que a gente tem sonhado. Perfeito. Nós conversamos aqui no estúdio da Voz do Brasil com o ministro do Trabalho e Previdência, José Carlos Oliveira. Obrigado, ministro, pela participação com estes esclarecimentos, ok? Eu que agradeço a possibilidade de estar aqui e parabenizo vocês pelo trabalho feito.